Olá, seja bem-vindo a mais um podcast de resumo bíblico e, claro, não poderia deixar de ser Lamentações. A gente acabou de ouvir o podcast sobre Jeremias e já sabemos quem foi que escreveu, então, Lamentações. Tanto na Vulgata quanto na Septuaginta, este livro recebe o nome de Choro em Voz Alta ou Lamentações. Este é realmente um livro de lamentos que não pode ser comparado a nenhum outro, do Antigo ou do Novo Testamento. Nele vemos um retrato fiel de um coração enlutado pela queda de Jerusalém. Mas, apesar do seu sofrimento, Lamentações aponta para o modo certo de lidar com o sofrimento. O escritor deste livro também é Jeremias, e, embora não seja nomeado pelo próprio livro, a linguagem e os fatos históricos apontam para ele. Lamentações ela foi escrita num momento em que a queda de Judá acontece. Imagine você então o cenário. Judá está sendo invadido pela Babilônia, depois de ter vindo de um momento de muito sofrimento. Antes de invadir, a Babilônia sitiou, né? Antes de invadir, o povo sofreu e estava passando por um período de muita provação, de fome, de seca. E agora, apesar da fragilidade do povo, o povo presencia a Babilônia entrando no seu território. Mas se ele apenas entrasse, não. Eles entraram, mataram pessoas, estupraram, queimaram casas, feriram o templo. Os muros foram destruídos, as torres foram destruídas, os palácios. Então Jeremias está no meio desse caos quando ele começa a escrever o livro de Lamentações. O livro foi escrito enquanto tudo estava vivo na memória, enquanto tudo ainda estava acontecendo em Judá. Por isso que as propriedades, se você for ler esse livro, você vai se sentir como se estivesse dentro da Babilônia. Imaginar aqueles carros e cavalos, aqueles homens matando aquele povo, que muitos eram inocentes, muitos não eram. O livro de Lamentações, ele está dividido em cinco elementos, né? Cinco lamentos. Primeiro, ele lamenta pela devastação de Jerusalém. Depois, ele lamenta pela ira de Deus, a desobediência do povo. Jeremias expressa a sua aflição. Ele expressa no capítulo 3 aflição, esperança, conselho. No capítulo 4 ele expressa a ira de Deus e ela é detalhada. E no capítulo 5 a oração do remanescente. Gente, este livro é impressionante. Ele é pequenininho, mas ele conta uma parte muito importante da história de Israel. E quando você começa a ler esse livro, você começa a perceber o desespero de Jeremias pela devastação de Jerusalém. Imagine um profeta chorando em voz alta, clamando a Deus, dizendo: Deus, o Senhor não está vendo, Pai, o que está acontecendo com esse povo? Por que caiu a bela de Jerusalém, né? Por que caiu a menina dos olhos de Deus? Por que ela se transformou num monstro? No capítulo 2 ele vai começar a entender, ele vai começar a explicar a ira de Deus e a consequência dessa ira que foi a desobediência do povo. A desobediência do povo despertou a ira do Senhor. Então parece que as coisas estão sendo colocadas no lugar na cabeça de Jeremias. No capítulo 3 ele chega mais ou menos ali no versículo 20, 23, ele diz assim: Traga-me à memória aquilo que me traz esperança. Imagina você que ele está no meio do caos, ele está vendo a bagunça que está acontecendo em Jerusalém, ele está usando somente os olhos humanos e ele está entendendo que a grande cidade foi invadida. É como se Deus tivesse nos abandonado, nós não merecemos tanta repreensão, mas aí os olhos humanos começam agora a dar lugar para autocomiseração. Ele começa a reclamar, ele começa a colocar pontos que não justificam aquela invasão. Então, o espírito do profeta se desperta. E no capítulo 3 ele fala: Senhor, não quero mais enxergar a devastação que os meus olhos enxergam. Traga-me à memória aquilo que me traz esperança. Então o Espírito Santo começa a reativar a mente de Jeremias para olhar para frente. E Jeremias ele começa então a perceber que tudo aquilo que está acontecendo é fruto daquilo que o povo plantou. Tudo aquilo que está acontecendo é a justiça de Deus derramada sobre o povo, é corretivo. Tudo aquilo que está acontecendo é amor de Deus expresso através da aflição. A aflição, ela serve também para moldar o nosso caráter, para nos trazer de volta à vontade de Deus. Como a palavra diz que Deus é um pai que
ele aflige o filho a quem ama. E por que ele faz isso? Porque ele ama, porque a correção é uma demonstração de amor do pai para com o filho. Então, o coração de Jeremias muda a partir do capítulo 3. Ele não quer mais enxergar com os olhos humanos, mas ele está enxergando agora com os olhos espirituais. Então, em vez de encontrar os problemas que a nação está passando, Jeremias começa então a trazer soluções para aquela nação. E no capítulo 4, ele começa então a detalhar para o povo: olha, vocês sabem por que que Deus está irado? Deus está irado por causa da nossa desobediência. Deus está irado por causa da nossa idolatria. Então ele começa a trazer para o povo uma mensagem que vai trazer cura, uma mensagem que vai resgatá-los para enxergar para a direção correta. E aí no final, no capítulo 5, ele começa então a fazer uma oração pelos remanescentes, dizendo: Senhor, levanta os teus remanescentes, cura-nos da idolatria e leva-nos a te adorar de fato. E aí ele começa a trazer na sua última oração a esperança que Israel precisava enxergar no momento do caos. Se você gostou deste podcast, eu quero convidar você para fazer parte dessa grande família. Aperta aí no seu joinha, coloca um like aí bem legal para mim, coloca um comentário explicando aí por que que você está ouvindo esse podcast e o que você gostaria de aprender mais neste canal. Tem também uma playlist chamada Panorama Bíblico, onde você vai conhecer um pouco mais da história bíblica de forma fragmentada. Vem fazer parte dessa grande família, fica com a gente, aperta no se inscrever e vem fazer parte dessa grande família.